palavra ao subchefe do Departamento de Sociologia, professor André. Obrigado, Alessandra. Boa noite a todo mundo. Em nome do Departamento de Sociologia, dos meus colegas, eu queria também desejar boa noite, queria celebrar a importância dessa data. Boa noite ao nosso vice-reitor, aos colegas aqui na mesa, a todos aí na plateia, sobretudo os funcionários técnicos administrativos, da diretora, vice-diretor. Eu queria celebrar a importância dessa data. Eu queria fazer isso me endereçando inicialmente aos alunos de graduação dessa instituição. Eu não sei quantos deles estão aqui, eu reconheço aqui e ali uma outra face conhecida, mas eu estou me dirigindo a eles não apenas nessa condição de alunos, mas também como representantes dessas comunidades, bairros, vizinhanças de onde eles vêm. Porque no pouco tempo que eu tenho aqui, esse é o ponto que eu queria destacar. Eu queria pensar um pouquinho nessa relação do ICHIF, desse instituto, com essas comunidades, esses coletivos, essas instituições, essas localidades, que são também nossos vizinhos. Alguns mais próximos, outros nem tanto. Obviamente, eu sei disso, que nem tudo que a gente faz aqui se restringe a esse universo mais próximo, a essas vizinhanças, né? Mas eu acho que, ao enfatizar esse onde e como a gente se localiza, como a gente se situa nesse sentido mais geográfico, nesse sentido geográfico mais estrito do termo, eu acho que a gente pode encontrar um ponto de partida para colocar algumas questões mais gerais, referentes, por exemplo, ao papel das humanidades, das ciências sociais, nos dias de hoje, nesse nosso Brasil, nesse mundo de hoje. Eu estou na UF, aqui no ICHIF, há relativamente pouco tempo, conheço mal essa região aqui do estado do Rio de Janeiro, mas eu comecei recentemente a fazer pesquisa em Itaboraí e São Gonçalo. Isso tem me permitido vislumbrar um pouco alguns desses efeitos de conhecimento produzidos nessas nossas relações com nossas vizinhanças. E é claro que, nesse sentido, em termos desses efeitos de conhecimento, a gente pode pensar em diferentes direções. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que lembrar de toda essa pesquisa de altíssima qualidade que foi feita, que vem sendo feita por professores e por alunos do ICHIF a respeito desses locais e desses contextos, né, ao longo desses 50 anos. A gente pode também elencar uma série de outras atividades, práticas, atividades de extensão. Mas eu acho que a gente tem que lembrar também sobre como que o conhecimento produzido aqui circula. Como esse conhecimento circula, se transforma e ele é ativado em vivências outras. E aí eu estava pensando, me veio à cabeça isso que eu presenciei recentemente, certos debates e reflexões críticas que eu presenciei em São Gonçalo a respeito dessa devastação que as atividades de combate à corrupção operaram ali na indústria naval, na economia daquela localidade. Ou seja, eu estou querendo me referir a como certas coisas aprendidas aqui no ICHIF estavam se fazendo presentes ali, estavam atuando ali. Fundamental também é lembrar, a gente tem que pensar no que se passa no sentido inverso, ou seja, pensar no tanto que a gente aprende ou pode aprender com esses nossos vizinhos, que são também parte da nossa comunidade. E eu penso nisso tudo dessa forma, sobretudo para evocar o que eu vou chamar aqui da questão do desencastelamento. Estou usando esse termo para me referir ao modo como a gente na universidade, se abre para outros diálogos extra-universitários. Então essa é uma questão que está perenemente colocada na universidade como instituição, mas é uma questão que se recoloca com toda uma urgência e toda uma peculiaridade no atual momento e no Brasil que a gente vive, né? Então, me perguntava, eu trago a vocês essa questão, como é que a gente, das humanidades e das ciências sociais, pode
levar adiante esse trabalho de desencastelamento, de abertura. E isso, nesse contexto, num momento onde a gente é atacado, onde a gente tem que se defender, mas também um momento onde a gente tem que ir para a rua. E, para não me alongar muito aqui, eu queria, então, terminar minha fala sugerindo que todas essas questões, perenes e mais do que atuais, questões referentes a, por exemplo, ao lugar das humanidades e das ciências sociais, ou a esse problema do desencastelamento, eu queria sugerir que a gente, nós, os acadêmicos, a gente não devia, que a gente também não é capaz de pensar nisso sozinhos. Meu ponto, então, é justamente pensar o tipo de relação que a gente nutre, que a gente pode nutrir com esses que eu estou chamando aqui de nossos vizinhos, né? Que apareceriam aí não apenas como objetos das nossas pesquisas ou como um público a ser formado, mas eu acho que eu estou pensando nessas pessoas como potenciais ou reais, efetivos parceiros intelectuais na reflexão a respeito desses problemas, né? Então eu acho que se trata mais de um pensar com essas pessoas do que um pensar sobre, mas esse pensar com que eu gostaria de enfatizar aqui. Então eu gostaria então de agradecer a vocês e muito rapidamente fazer uma menção especial aos nossos dois homenageados do nosso departamento que estão aqui presentes, os professores Maurício Vieira e Luiz Carlos Friedman. Obrigado. Passo a palavra agora à professora Lara Maciel, diretora do Instituto de História. Bom, boa noite a todos e a todas. Como todos que já me antecederam aqui destacaram a importância da data e a felicidade, a honra mesmo de estar aqui representando o Instituto de História, tentando falar em nome dele e dos meus colegas. Parte dessa história bonita do ISCHIF, nós que nos emancipamos há menos de 3 anos completo, portanto, nos somamos nessa comemoração como partícipes, né, desses 47 anos de história que vivemos juntos, né, e que continuaremos juntos, sem dúvida, lado a lado. E eu gostaria de destacar isso exatamente na forma amigável e generosa com que nos convidaram, eu e a Palharini, a participar dessa cerimônia, né? Não a mim especificamente, mas representando o Instituto de História, que uma vez emancipado não precisaria nem estar aqui, nem ser convidado para compor essa mesa. Então gostaria de agradecer ao Marcos e à Alessandra por essa gentileza, por nos incluir, nos manter como parte da história desse Instituto, e gostaria de rapidamente, né, dizer da necessidade, acho que é mais do que a oportunidade de comemorar, da necessidade mesmo de estarmos juntos, lembrando essa história que se tem uma memória, uma origem, num momento que é difícil de lembrar, que é doloroso de lembrar, que não foi um momento fácil. Nos faz pensar também que na própria trajetória, não só do Instituto, mas da universidade como um todo, da universidade pública, não tivemos tantos momentos fáceis, né? E nos mantivemos até aqui, chegamos até aqui, construíram 50 anos de história, 50 anos de experiência, de contribuição e de formação a gerações de pessoas que passaram por essa instituição e por esse instituto. Enfim, então acho que tem uma trajetória a ser lembrada e tem também algo que nos inspira, que nos fortalece, que nos une, que nos impulsiona para outros 50 anos, para outros 150 anos, enfim, que acho que é mais do que nunca necessário lembrar, mas também projetar, a partir dessa memória, dessa experiência vivida, também projetar o nosso tempo de resistência, o nosso tempo de luta que vem aí sinalizado pela frente, né, da necessidade de nos reunirmos, mas eu queria hoje destacar também um momento de alegria, um momento de comemorar, de felicidade, de lembrar os que já partiram, né, que fizeram parte e continuam fazendo parte dessa história, destacar a perseverança, né, como o Marcos lembrou bem. Tivemos momentos dramáticos este ano, né, que ainda
me emociono. Mas, enfim. E lembrar que, apesar de tudo isso, nós continuamos e continuaremos. Então, eu vou encerrar por aqui, porque já não dá mais para falar. Tivemos já muitas emoções este ano, esta é mais uma delas, e desejar, então, vida longa ao CHIF, aos colegas, aos servidores, técnicos administrativos, aos alunos e aos docentes aqui do Instituto, e dizer que desejamos e continuaremos essa parceria por mais dos próximos 50 anos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Passo a palavra agora ao professor Francisco Palharini, diretor do Instituto de Psicologia. Senhor vice-reitor, professor Fábio, professor Alessandro, em nome de quem estendo aos demais componentes da mesa meus cumprimentos, colegas docentes, colegas servidores administrativos, alunos. Hoje, para mim, é um dia especial, assim, seja pelo convite, como aqui registrou a Laura, seja porque eu me sinto parte desses 50 anos também. Afinal, eu tenho 42 anos de UF. Esses 42 anos, eu vivi aqui. Foi aqui que eu cresci como pessoa. Eu havia saído de Ribeirão Preto, lá do interior de São Paulo, lá da roça, para chegar aqui, conhecer o ICHIF. O ICHIF, que é a caixa de ressonância da UF. Onde a UF aprovava alguma coisa se o ICHIF era a favor. E não aprovava se o ICHIF era contra. Foi aqui que eu encontrei os meus parceiros. Me desculpe se eu estou aproveitando essa oportunidade para ficar falando um pouco da minha história. Essa é uma das vantagens de ter 42 anos e mais alguma idade. A gente tem prioridade no conto das coisas. Né? Então, eu vou aproveitar para contar algumas coisinhas. Eu cheguei aqui em 78. Como dizia o professor, né? Final, a gente que vem de São Paulo tinha um medo danado do seminário. Tinha um medo daqueles que desapareciam na luta política do Rio de Janeiro. E eu fui ameaçado por ter dito numa assembleia, a primeira assembleia, depois da ditadura que teve no Chile, havia uma discussão dos professores sobre se devíamos fazer greve ou não, que greve do professor não para a produção. E aqui era um infernal, ficava um dizendo que sim, outro dizendo que não. E aí o tonto aqui virou-se e disse assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pronto, fui chamado e ameaçado de não ter mais o contrato renovado na UF. Por isso sou muito grato, o ICHIF foi grato ao professor Raimundo Romeu, que foi quem acabou com o atestado ideológico na UF. Numa canetada, ele assumiu e detonou mesmo. Dezenas de professores desse instituto jamais teriam sido contratados se não fosse a atitude ousada do professor Raimundo, que resolveu peitar as coisas do MEC. Tínhamos uma assessoria de segurança na universidade, que era brava. Bom, foi nessa universidade que eu me formei como pessoa. E dela lembro de muitas coisas. E acho que contar a história desse instituto é contar a história da luta pela democratização da universidade, a luta pela democratização de Niterói. Aqui se formaram quadros, aqui se mudou a mentalidade de Niterói. Então, é justo pensar no ICHIF como quem reverbera o pensamento da UF. Nós, da psicologia, Alessandro, sentimos muita falta da riqueza que essa mesa traz. Nós procuramos o nosso caminho. Queríamos trilhar um caminho autônomo, nos sentimos como uma disciplina de fronteira entre as humanidades, a área da saúde, mas a riqueza disso aqui não tem preço. Foi aqui que um psicólogo de Ribeirão Preto se formou como pessoa, foi aqui que dezenas de professores da psicologia se formaram enquanto intelectuais. Muito obrigado a todos pela deferência do convite, muito obrigado por aquilo que nos ensinaram.